Ok. Então, hoje eu vou começar esse capítulo do livro que trata sobre os problemas que estavam sendo verificados. Nós vimos até agora uma série de questões que a física clássica não conseguia responder corretamente, né? A parte de radiação de corpo negro, esses experimentos de efeito fotoelétrico, efeito Compton, e produção de pares e partículas. E tinha mais uma coisa que é bastante fundamental, que tinha a ver com os átomos. Então, o Thomson pai, ele foi o cara que descobriu o elétron, que é uma carga negativa que compunha o átomo, e como a matéria é neutra, deveria ter também alguma outra partícula de carga positiva que, né, tornasse a matéria macroscópica neutra e, portanto, o átomo deveria ser uma combinação dessas duas coisas, cargas positivas e negativas. Só que os modelos clássicos que foram propostos para o átomo, eles não funcionavam. Então, vou mostrar aqui para vocês o que dava errado, o que não funcionava, e ver depois, então, como que isso é resolvido dentro da mecânica quântica. Então, esse capítulo é basicamente sobre modelos atômicos e, mais para o finzinho, a gente vai ver as tentativas de introduzir a mecânica quântica de uma maneira mais formal, mas que também eram bastante incompletas. E aí, isso aqui acho que a gente vai passar 4 aulas vendo isso. E em seguida a gente entra então já na equação de Schrödinger e começa a resolver os problemas dentro do formalismo quântico, onde as coisas ficam mais precisas, né? Fica uma teoria realmente concreta, bem feita. Então vamos lá. Então o primeiro modelo que apareceu foi um modelo do... Deixa eu colocar isso aqui. O modelo do próprio Thomson, e é o famoso modelo que é conhecido aqui como pudim de passas, né? A tradução correta é pudim de ameixas, é o plum pudding. E a ideia seria o seguinte, que para que você pudesse neutralizar o átomo, sabendo que ele tem partículas negativas, mas as partículas positivas ainda não eram conhecidas, ele propôs que o átomo fosse essa coisa, né? Uma massa, né? Uma nuvem positiva, onde os elétrons ficavam ali incrustados ali no meio, se movimentando, fazendo alguma coisa, de forma que a soma total das cargas fosse nula. Então, se você tem um átomo com Z elétrons, a carga total da massa positiva seria também mais Ze para compensar o menos Ze. E ele já tem estimativas, né, do tamanho do átomo, que era da ordem de 1 angstrom, né? O tamanho médio que se podia estimar era 1 angstrom, 10 a menos 10 metros. Então, esse modelo ele tem uma série de problemas, né? O primeiro problema, que é o problema mais sério, é que ele é instável, né? Se você tentar simular uma série de partículas negativas numa nuvem positiva, isso não para. Tá? Os elétrons se repelem, eles acabam saindo, isso não fica, você não consegue estabilizar uma situação desse tipo. Então, é relativamente instável, já praticamente joga por terra o modelo. Mas, além disso, esse modelo não explicava a existência de uma série de linhas espectrais que estavam sendo observadas quando você jogava, incidia a luz ou fazia com que luz fosse emitida por átomos. Eu já vou detalhar isso daqui. E também, logo em seguida, teve um famoso experimento do Rutherford de espalhamento de partículas alfa por uma folha de ouro, e os resultados desses experimentos também não eram explicados pelo modelo de Thomson. Tá, então, eu vou detalhar hoje esses dois itens aqui principais. Vou falar um pouquinho dessas linhas espectrais, e mostrar, a gente vai fazer um cálculo de linha espectral dentro do modelo de Thomson, ver que realmente falta muita coisa, e depois vou
explicar o que foi o experimento de Rutherford e por que isso não batia também com a previsão do Thomson. Aí, na aula que vem, a gente vai introduzir o modelo do Rutherford, onde o núcleo passa a ser uma coisa positiva, mas bem concentrada num raio bem menor do que o raio do átomo total. Depois a gente vai introduzir o modelo de Bohr, que explica, então, essas linhas espectrais. E, finalmente, a gente depois condensa tudo isso e monta a teoria quântica. Então, o que são essas linhas espectrais? Eu tenho 2 slides aqui que eu montei para mostrar para vocês, mas elas são basicamente o seguinte: se você pegar uma fonte de luz, por exemplo, luz do sol, luz de um corpo negro, luz qualquer, fizer essa luz passar por um gás, vamos pensar em hidrogênio, por exemplo, e depois jogar essa luz num prisma para separar os comprimentos de onda, né? O índice de refração da luz depende do comprimento de onda. Então, quando você passa isso por um bloco de vidro, esses comprimentos de onda se separam. E o que a gente observava aqui é que a luz branca, ela tem o seu espectro. Então, o espectro, por exemplo, de um corpo negro, ele é contínuo, né? Ele emite em todos os comprimentos de onda, com diferentes intensidades, né? Tem um comprimento de onda onde a intensidade é máxima, mas ele emite em todos os comprimentos de onda. Só que o que você via é que faltavam algumas regiões. Alguns comprimentos de onda sumiam quando você fazia a luz atravessar o gás. Eles eram absorvidos pelo gás. E, então, isso aqui a gente chama de espectro de absorção, porque são os comprimentos de onda que o gás absorve de uma certa maneira. E tinha o efeito oposto desse daqui, que é quando você fazia com que o próprio gás emitisse a luz. Então, você pega um tubo de gás, passa uma corrente elétrica aqui alta, de forma que ele emita a radiação, e a radiação emitida por esse gás, se você também decompusesse com um prisma, você ia ver que só alguns comprimentos de onda eram emitidos. Então, você não tinha um espectro contínuo, mas tinha um espectro discreto, que são chamadas linhas de emissão, que coincidiam exatamente com as linhas de absorção do caso anterior. Uma outra maneira de ver essa mesma figura, é praticamente o mesmo slide, é esse aqui. Então, você pega a radiação de um corpo negro, por exemplo, luz do sol, você tem um espectro contínuo. Todas as frequências são observadas. Se você pega agora um gás aquecido, esse gás ele emite radiação. Essa radiação, então essa luz, quando você decompõe, você vê que ela é um espectro discreto, né? Só alguns comprimentos de onda ou algumas frequências que são de fato emitidas pelo gás. E o efeito contrário é você pegar a luz do corpo negro, o espectro contínuo, fazê-la passar por um gás frio, a baixa temperatura, e depois passar no prisma. Então, aí o que você vê é que o gás absorve aquelas linhas que ele emitiria no caso anterior. Tá? São as mesmas linhas, então, que são ou emitidas pelo gás ou absorvidas pelo gás. Então, tem esses nomes, espectro de emissão e espectro de absorção, mas são os mesmos comprimentos de onda. E isso era realmente um mistério, né? Saber por que essa coisa quantizada, né? Essas energias quantizadas, esses comprimentos de onda quantizados apareciam. Então, quando você olha essas linhas com mais detalhe, né? Espectroscopia é um negócio assim, extremamente bem desenvolvido, né? Essas medidas são feitas com precisão assim, realmente absurda. E o que você via é que essas linhas elas se acumulavam em grupos que eram chamados de séries, né? Tinha essa série de Lyman, série de Balmer, série de Paschen. Elas tinham todas a mesma cara, né? Linhas que iam se acumulando, né? Uma densidade cada vez maior em diferentes regiões do espectro.
E o pessoal começou a encontrar fórmulas empíricas para descrever essa sequência de linhas, o comprimento de onda onde elas aconteciam. Então, por exemplo, a série de Balmer era descrita, isso aqui não é teoria, isso aqui realmente é um fit para essas linhas, por essa fórmula aqui. Ó. O lambda n, a posição da linha, isso aqui é em angstroms. Isso aqui é uma medida em angstrom. Então, 3.645 angstroms vezes N2 sobre N2 menos 4 para N maior ou igual a 3. Então, por exemplo, para N igual a 3, que é o menor, seria 9 quintos desse valor. Aí, para N igual a 4, esses valores vão aumentando. Quando N vai ficar muito grande, você pode desprezar o 4, N2 sobre N2 cancela. Então, no limite de N indo para infinito, no final dessa série, você tem esse comprimento de onda, que é esse valor aqui, 3.650, né, está aproximado. Então, isso aqui é o N infinito, esse aqui é o N igual a 3, 4, 5, 6, e com isso você descrevia super bem essa série. A série de Lyman é a mesma coisa, então, só que ela é N2 sobre N2 menos 1, ela começa em N igual a 2, e ela tem um ponto de acúmulo que é em 911 angstroms ou 91 nanômetros. Tem uma outra forma parecida aqui para a série de Paschen, é um outro número de acúmulo, 8.220 angstroms, e aqui vai, se não me engano, N ao quadrado sobre N ao quadrado menos 9. Então, é uma coisa bastante sistemática, descrever bastante bem, e alguma coisa, né, tinha que ser explicado em relação a essas formas. Então, como que o Thomson, esse modelinho do Thomson do pudim de ameixas, ali poderia tentar prever o que seria uma linha espectral, né, um conjunto de linhas de emissão para o hidrogênio, que é o átomo mais simples. Então, tudo aquilo que eu mostrei é para o hidrogênio, né? Aquelas linhas todas são para o hidrogênio. Então, a ideia foi a seguinte, deixa eu tirar isso da minha frente. Então, como que seria o hidrogênio? Você teria uma massa, né, uma nuvem positiva de carga mais E, e um elétron que se movimentaria sob a ação dessa nuvem positiva. Então, vamos ver que tipo de movimento que o elétron pode ter. E a ideia é que se você tiver um elétron em movimento acelerado por essa carga positiva, carga acelerada emite radiação, e a radiação emitida vai ter a frequência do movimento, certo? Então, se ela se move com uma certa frequência ali, o comprimento de onda que ela vai emitir vai ser C sobre I, e a gente pode tentar, então, calcular qual seria esse espectro de emissão para o hidrogênio. Então, a gente vai partir aqui da lei de Gauss. Nós temos um campo elétrico produzido por essa nuvem positiva, e divergente de E é ρ sobre ε0, ρ é a densidade de carga, então, dentro da nuvem eletrônica, dentro da nuvem positiva. Então, se a gente integrar isso aqui dos dois lados, num certo volume, então eu vou integrar isso num certo volume, vou fixar um raio, integrar no volume dentro desse raio, e nós vamos distinguir duas situações, né, onde esse raio ele é menor do que o raio da nuvem, então estou integrando numa região interna a nuvem positiva, ou quando esse raio é maior do que a nuvem e, portanto, ele vai englobar toda a carga positiva da nuvem. Tá? Eu vou detalhar essas contas agora. Então, imagine que você integra isso aqui num volume, e esse volume é uma esfera de raio R. Então, uso aqui essa propriedade, que é a integral do divergente de E no volume, é a integral de E escalar um versor normal à superfície que envolve esse volume, integrada na área, né, que envolve o volume. Então, a gente transforma a integral de volume na integral na superfície esférica que envolve esse volume. E isso, por outro lado, é a integral de 1 sobre ε0, integral de ρ dV. Integral de ρ dV vai ser a carga contida dentro do volume de integração.
Então, se o volume de integração é total, né? Então, se o raio dessa esfera é maior do que o raio do átomo, então isso aqui pega toda a carga e isso aqui vira E, que é a carga positiva. Se o raio de integração é menor, eu pego menos do que o total e isso aqui vai ser um pouquinho menor do que a carga total e eu tenho que calcular quanta carga tem esse volumezinho menor que eu estou envolvendo, certo? Então, vamos ver. Então, vamos primeiro fazer o cálculo mais simples, que é pensar que essa minha esfera de integração, ela envolve todo o átomo. Estou com um raio maior do que RT, que é o raio de Thomson, o raio dessa esfera positiva. Então, como é que fica isso aqui? Bom, primeiro, eu vou usar simetria. Tá? Eu vou assumir que esse campo elétrico, o núcleo é esférico. Então, o campo elétrico é sempre radial, apontando para fora. Então, E escalar, uma normal apontando para fora, dá o próprio E do campo, dá o módulo do campo, vezes a integral de dA, certo? O E está na mesma direção do dA, ambos são radiais. E como eu estou integrando na superfície da esfera, o módulo do campo elétrico é o mesmo em todos os pontos por simetria. Certo? Ele sempre aponta para fora, mas ele tem um módulo constante. Então, como o módulo é constante, sai da integral, a integral de dA da área da esfera que eu estou integrando, que é 4πr2. Então, esse lado da integral é 4πr2 vezes o módulo do campo elétrico. E do lado de cá, eu tenho ρ sobre ε0, ρ é constante, certo? A densidade de carga eu estou assumindo que é constante, e só que ela só é diferente de zero dentro do raio de Thomson. Quando eu vou para fora, a densidade de carga vai para zero. Certo? Então, ρ é constante de zero até o raio de Thomson e zero dali para fora. Então, essa integral vai ficar ρ sobre ε0, integral de volume restrita ao raio de Thomson, certo? Onde o ρ é diferente de zero, e, portanto, dá 4/3 de π RT ao cubo. Então, se eu usar essa expressão, eu posso simplificar, mata o π, mata o fator 4, eu isolo aqui o campo elétrico, vai ser, então, ρ, raio de Thomson ao cubo, sobre 3ε0, esse r quadrado passa para baixo, e eu sei que ele está na direção radial, certo? Então, já vou colocar aqui o vetor E na direção radial. Então, esse é um campo elétrico, isso aqui só vale quando R é maior do que RT, certo? Foi esse o cálculo que eu fiz. Ele cai com R ao quadrado, então é como se fosse o campo de uma carga pontual na origem, certo? Eu olhando de fora. Então, a força que um elétron sente sobre a ação desse campo é menos E vezes a carga eletrônica. Então, é uma força atrativa, certo? Dirigida para dentro, que cai com 1 sobre R2. Tá? Então, vamos guardar essa expressão. Então, isso aqui, se o elétron estiver fora do átomo, essa é a força que ele sente. Vamos fazer a mesma coisa agora, refazendo esse cálculo para um raio. Então, agora eu vou integrar num volume que tem um raio menor do que o raio de Thomson. A mesma conta. Então, o que vai acontecer agora? Aqui, dentro do átomo. Então, o que acontece dentro do átomo? Do lado da integral E escalar dA, não muda muita coisa, né? O campo continua sendo radial, E escalar dA continua sendo E vezes dA, módulo de E, módulo de dA. O campo continua tendo simetria radial, então, sob a superfície dessa esfera interna, ele é constante em todos os pontos. Então, eu continuo tendo E constante vezes 4πr2, só que o R agora é menor do que o raio de Thomson. Então, esse é esse pedaço aqui da conta que não muda. No entanto, o lado direito, eu tenho que tomar cuidado, porque agora a minha integral vai até R só. Então, novamente, o ρ é constante, sai da integral. E a integral, então, vai dar ρ sobre x0, 4/3 de πr ao cubo, onde R é o raio que eu estou integrando.
Tá? E não vai, eu parei ali no R, não vou até o raio de Thomson. Tá? Então, esse R aqui agora é o mesmo que esse aqui, certo? Notem que antes, quando eu fiz essa integral, eu fui até o final do átomo, então eu peguei o volume total do átomo, não pego mais, porque daí para frente a densidade acaba. Né? Então, essa integral só é diferente de zero até o raio de Thomson. E aqui eu peguei tudo. Agora não, eu pego até onde eu fui só, que é o R, aonde eu estou integrando. Então, olha só o que acontece. Eu faço a mesma simplificação, só que agora sobe um R aqui em cima. Né? Esse R2 mata com uma parte do R ao cubo, e o campo elétrico agora cresce com R. Ele continua na direção radial, mas ele aumenta com R, porque cada vez que eu aumento o R, eu tenho mais carga sendo incluída ali dentro. E a força elétrica também, agora vai ser uma força linear com R, né? Continua sendo atrativa, mas agora é dessa forma aqui. Então, se a gente... E notem que isso aqui é uma mola, né? É um menos kx, só que na direção radial. É como se fosse uma força restauradora. Então, se a gente plotar, a gente desenhar a força então vai ser sempre radial, certo? E eu estou plotando aqui o módulo dessa força, ela é atrativa, então ela vai ter sempre o sinal de menos na frente, eu estou só desenhando aqui o módulo. Em função de R, eu vejo que ela cresce linearmente com R. E isso vale até o raio de Thomson. Então, quando eu chegar em R igual a RT, o valor da força é ρ e RT sobre 3ε0. A partir daí, vale a outra equação. A outra equação começa justamente quando R igual a RT. Então, você vê, quando R igual a RT, isso aqui também cancela, fica RT ρε sobre 3ε0. Então, a força é contínua. No R igual a RT, essa expressão tem o mesmo valor dessa daqui. Então, ela parte do mesmo ponto, mas a partir daí ela cai com R ao quadrado. Então, esse é o perfil da força radial sentida por um elétron nesse átomo. Então, vamos considerar um movimento mais simples do elétron oscilando dentro da nuvem. Tá? Então, eu vou supor que o elétron vai estar sujeito a uma força restauradora dessa forma aqui, que ele não sai, então a amplitude dessa oscilação é pequena, é menor do que o RT, então ele não sai de dentro da nuvem, e portanto eu posso usar essa expressão sempre, e ver o que acontece com isso. Tem um exercício da lista depois para vocês, para fazer um cálculo um pouquinho diferente, eu comento já o que vocês vão ter que fazer lá. Mas então vamos ver, dentro do átomo. Então o movimento radial ele é harmônico, a força radial então é menos K vezes R, e esse K é aquela constante que aparece ali. Tá? A densidade de carga, a densidade de carga é E dividido pelo volume, certo? A gente sabe que a carga total é E, se a densidade é uniforme, eu pego E dividido pelo volume do átomo, eu tenho ρ. Então, tudo isso é conhecido, carga do elétron conhecido, o raio de Thomson a gente conhece, dá para calcular tudo isso. Então, qual que é a frequência de oscilação no movimento harmônico? Ela é Ni é 1 sobre 2π, raiz de K sobre M. Né? Raiz de K sobre M é o ômega, é a frequência de oscilação angular. Se eu dividir por 2π, eu tenho a frequência em Hertz, né? Oscilações por segundo. Então, a gente substitui os valores para ver qual que é a frequência com que o elétron oscilaria nesse movimento radial. O K, então, é ρe sobre 3ε0. Substitui o ρ, então, por um outro E, fica E ao quadrado. Joga esses valores aqui. Se eu não errei na conta, esse 3 vai cancelar e vai dar isso aqui. E quadrado, 4, o 3 cancela, 4πr que é o cubo, ε0, e tem um M, o M vem daqui, né? O raiz de K sobre M é a massa do elétron da partícula que está oscilando.
raiz quadrada disso. Então, se a gente substituir todos os valores aí, o Epsilon zero, a massa do elétron, carga do elétron, raio de Thomson, e fizer esse cálculo, a gente vai ver que isso aqui dá aproximadamente 2,5 vezes 10 a 15 Hz. Se a gente calcular o comprimento de onda, então, associado a essa frequência, dá 1.200 angstroms. Tá? Então, a gente obtém, de fato, uma frequência de oscilação, mas é uma frequência única, né? Enquanto o elétron está oscilando ali dentro do átomo, no movimento radial, então, esse movimento radial tem essa frequência única que dá esse comprimento de 1.200 angstroms. Então, você pode perguntar, bom, legal, a gente obtém, né, um tipo de linha, então o elétron, de fato, pode estar ali oscilando, então se a gente aquece o átomo, né, como é que a gente pode interpretar isso? Se eu tivesse o átomo frio, eu poderia imaginar essa nuvem positiva, um elétron paradinho no centro dela, em repouso, em equilíbrio ali no centro. Se você aquece o átomo, você transfere energia para esse elétron e começa a oscilar e vai emitir. Então, você vai ter uma linha de emissão em 1.200 angstroms. E, por outro lado, se você tem uma fonte de luz branca, né, e você emite essa fonte de luz sobre o átomo, que está ali quietinho, a frequência da luz correspondente a esse valor, ela entra em ressonância ali com o elétron começa a oscilar e absorve a energia daquela frequência e, portanto, você vai ver uma faixa escura ali, porque aquela energia foi absorvida ali por a frequência entrar em ressonância com a frequência natural do átomo. Então, seria uma maneira de explicar uma linha nessa frequência. O que acontece é o seguinte, você pode perguntar, você está legal, mas você está enrolando um pouco a gente, porque o movimento do elétron não precisa ser radial, né? O elétron pode estar, é uma força central, e o elétron pode estar rodando em torno do átomo, ele pode estar num movimento circular. E a frequência do movimento circular pode ser diferente, pode dar mais linhas. Então, tem um dos exercícios que tem para vocês fazerem de fato, supor um movimento circular do elétron em volta do átomo, com essa mesma força central, e calcular o período de oscilação, que seria esse período seria 2π sobre ômega, né, a frequência angular, calcula o Ni, associado a essa frequência de revolução em torno do núcleo, e, por coincidência ou não sei, dá o mesmo valor. Tá? O Ni continua dando 2,5, 10 a 15 Hz, você continua tendo a única linha em 1.200 angstroms. Tá? Vai acabar dando a mesma frequência de oscilação radial, é a frequência de oscilação numa órbita circular. Tá? Então, apesar de ter uma coisa que parece interessante, ela não explica completamente o que a gente observa, que são esse monte de linha espectral. Beleza? Todo mundo comigo aqui? Alguma pergunta, algum comentário aqui nessa parte? Ok. Vamos, então, continuar. Então, isso aqui é um problema, né? Então, deixa eu só voltar um pouquinho nos slides anteriores. Então, esse segundo problema. O fato de ser eletricamente instável realmente você não consegue estabilizar aquela configuração de cargas, mas eu não vou entrar em detalhes, porque é difícil, você tem que fazer uma simulação ali para explicar isso com mais detalhe. Prof. Diga. Só a título de curiosidade, essa linha espectral ela é observada em outros modelos? Essa de 1.200? Então, ou ela é uma que não existe? Então, sabe que é uma boa pergunta, eu não tenho certeza. Ela seria uma linha aqui, né? Nessa série de Lyman. Então, é uma boa pergunta. Eu vou... Deve ser, porque tem 122 nanômetros, isso aqui dá 120, né?
Não é E novo? isso dá 1.200 angstroms, né, que é bem perto, pelo menos, daquela lá. Né? Então, ou seria análoga a essa ou a próxima. Né? Mas de qualquer forma, seria uma linha nessa região aqui. Mas a gente vai ver que essas linhas aqui espectrais, elas têm a ver com um fenômeno bem, bem diferente. Né? Na verdade, o que a gente vai ver é que o elétron, quando ele está... as configurações em um átomo de hidrogênio, elas têm energias distintas. Né? As energias que o elétron pode assumir são quantizadas. E a gente pode interpretar isso como sendo órbitas são órbitas ou circulares ou mesmo órbitas onde o elétron faz esse movimento radial, mas essa interpretação é bem ruim, né? A gente vai ver depois qual é a interpretação correta, mas é como se fosse, imagina as órbitas radiais, é como se as órbitas circulares, é como se as órbitas circulares possíveis tivessem raios discretos. Então, tem uma órbita aqui, tem uma órbita aqui, tem uma órbita aqui, não tem nada no meio. Então, quando o elétron transiciona de uma órbita para outra, ele emite uma quantidade fixa de energia, e essa quantidade de energia é um certo Hν, então daí a gente tira a frequência da luz emitida. Então, são pulos discretos do elétron entre os estados possíveis que eles podem ter. Né? E aí a gente vai deduzir todas essas expressões aqui direitinho. Mas, de qualquer forma, eu acho que sim, aquela linha estaria por aqui. Tá. E a outra coisa que eu queria comentar ainda na aula de hoje é esses outros resultados, né, que eram conhecidos para uma outra maneira de estudar as propriedades dos átomos, que é a partir desses experimentos de espalhamento, e que também a coisa não funcionava muito bem. Então, hoje eu só vou explicar qual que é o experimento, mostrar os resultados e ver o que o modelo Thomson previa para ele. E aí, na aula que vem, a gente descreve realmente essa ideia do Rutherford de colocar todo o núcleo positivo não espalhado em volta do átomo, mas concentrado no centro, né, para que esses resultados fizessem sentido. A gente vai fazer o cálculo de seção de choque e etc. Então, deixa eu mostrar o que foi esse experimento do Rutherford. Então, o experimento foi o seguinte. Então, o experimento de espalhamento é o que se faz hoje em física de partículas elementares, né? Tem todos esses aceleradores enormes aí. O que eles fazem é jogar uma coisa em cima da outra e ver o que acontece, qual que é o resultado dessas colisões a altíssimas energias, né? E eles estudam o resultado da colisão para tentar entender as propriedades daquilo que estava colidindo. Então, essa ideia do Rutherford foi a seguinte: ele pegou uma folha de ouro bem fininha, a espessura dessa folha é 1 micrômetro, 10 a menos 6 metros, então bem fininha, e ele fez colisão de partículas alfa. Então, partículas alfa é o núcleo do átomo de hélio, então você ioniza o hélio, arranca os elétrons do hélio e fica só com o núcleo positivo, que é 2 prótons e 2 nêutrons, então uma partícula positiva, mas razoavelmente pesada. Joga essas partículas nessa folha de ouro e mede o que acontece com elas. Então, essas partículas batem e são espalhadas para todo lado, e ele queria medir, então, a densidade de partículas espalhadas em função desse ângulo polar. Então, você tem aqui a direção de incidência, o ângulo θ, que eu vou chamar o ângulo de espalhamento, é o ângulo, então, entre a direção de incidência e a direção onde a partícula alfa foi parar. É importante aqui notar o seguinte: θ é um ângulo polar, né? Então, isso aqui é θ, isso aqui também é θ, não tem θ negativo, né? Então, θ
é uma medida de quanto se desviou em relação à direção de incidência, e tanto para um lado quanto para o outro é o mesmo θ. Então, você pode imaginar que isso aqui tem uma simetria, né, nessa direção polar. Então, você pode imaginar um cone aqui de ângulo θ. Então, se você pensar tudo que espalha... essa figura está projetada aqui meio que em duas dimensões, né? Esses detetores aqui são meio planos, mas, na verdade, o espalhamento é dado um cone, né? A partícula bate, ela pode ir para qualquer lado. Então, tudo que está num cone de ângulo θ em relação à direção de incidência conta como θ. Né? Então, em todos os lados, você soma todos esses caras, isso aí é o quanto espalhou no ângulo θ. Então, pode ser zero, se passar reto, pode ser um ângulo pequeno, pode ser um ângulo maior, até π, quando você tem o que chama de backscattering, né? O espalhamento para trás. Então, você vai somar, vai contar quantas partículas bateram a cada ângulo θ espalhado. E o resultado do experimento pode ser resumido basicamente no seguinte. Primeiro, que se você calcular em média, né, qual que é o ângulo médio de espalhamento, isso dá cerca de 1 grau, tá? Ou 2 vezes 10 a menos 2 radianos, que equivale a aproximadamente 1 grau. Então, quase tudo meio que passa reto, espalha muito pouquinho. A maioria das coisas espalha aqui bem pouquinho e algumas poucas coisas espalham um pouco mais. Então, se você contar tudo que espalha até 3 graus, dá 99% das partículas. Então, quase tudo meio que passa reto. Só 3%, até 3 graus você tem 99% do feixe. Só que uma fração muito pequena, mas não desprezível, conseguir espalhar a ângulos maiores do que 90 graus. Tá? 90 graus, então, é bater e vir aqui na direção perpendicular ao feixe. Então, algumas partículas altas espalhavam entre 90 e 180 graus. Isso dava uma fração de 10 a menos 4 do feixe total. Então, é uma fração pequena, mas não é nula. É uma fração mensurável e importante de partículas, então, que são espalhadas praticamente bate e volta, né? Bate e espalha no ângulo maior do que 90. Então, muito bem. Então, o que a gente pode falar sobre isso baseado no modelo do Thomson? O que a gente pode calcular e tentar ver se a gente consegue reproduzir um pouquinho esses resultados? Então, aqui o cálculo vai ser um pouco qualitativo, espero que vocês consigam entender. A gente vai fazer umas contas, mas eu vou tentar mostrar que são razoáveis, tá? E não deduzir tudo com detalhe. Então, a ideia é a seguinte. Então, o que a gente vai, na verdade, o que a gente vai concluir basicamente é o seguinte, que no modelo de Thomson, como você tem esses átomos, você vê o ouro, ele tem, se não me engano, Ze79, se não me engano. Tem bastante elétrons, né, carga positiva grande. Então, você tem um átomo no modelo de Thomson que é muito neutro, né? Você tem essa carga positiva e as negativas ali esparramadas, de forma que a partícula alfa, quando passa por aqui, ela vê uma coisa que é praticamente neutra, ela nunca interage muito fortemente com nada, e ela passaria essencialmente reto pelo átomo. Não é reto, né? Vai ter um pequeno desvio, mas ela passa bastante incólume aqui pelo átomo. No modelo do Rutherford, que ele vai então propor que o núcleo está concentrado no centro, o que acontece é que aquelas partículas que incidirem muito na direção do núcleo, a partícula é positiva, o núcleo é positivo, elas vão sofrer uma repulsão grande e voltar. E a porcentagem de partículas que vai bater e voltar vai depender do tamanho do núcleo. Então, se o núcleo for bem pequenininho, só uma porcentagem muito pequena vai atingir o núcleo meio aqui de cara para conseguir ser repelida dessa forma, enquanto que o resto passa reto. Então, o que ele vai fazer como cálculo é
dada a proporção... Aqui isso não tem como acontecer, né? Não tem como ter uma colisão onde a partícula bate e volta, porque a carga positiva é muito esparramada e neutralizada bastante pelos elétrons. Então, não tem como bater e voltar. Agora, aqui nesse caso, teria. E sabendo a porcentagem de partículas que tem esse tipo de comportamento, ele pode determinar, então, o tamanho que deveria ter essa carga positiva. Tá? A gente vai ver como é que calcula daqui a pouquinho. Então, é o seguinte, qual que é a teoria que a gente pode fazer para tentar entender e fitar um pouquinho os dados com o modelo do Thomson? Então, é assim, o que acontece é que, se a gente olhar nessa figurinha, eu estou mostrando o que aconteceria com uma partícula alfa que está no feixe quando encontra um átomo, certo? Então, ela pode desviar um pouquinho, ou no caso do modelo aqui do Rutherford, pode desviar bastante, mas, essencialmente, o que acontece é que a partícula alfa, quando atravessa a placa de ouro, ela vai encontrar vários átomos pela frente. A espessura da placa de ouro é 10 a menos 6, o raio do átomo é da ordem de 10 a menos 10, então ela vai encontrar cerca de 10 a quarta átomos enquanto atravessa a partícula, certo? Então, 10 mil átomos enquanto atravessa a partícula. Então, a ideia é a seguinte, imagine que cada átomo produz um certo desvio médio da partícula de um ângulo θ. Então, passa por um lado e desvia um pouquinho de θ. Se ela fizer uma sequência de N colisões, e a cada colisão ela desvia em média θ, o desvio médio que as N colisões vão produzir é θ vezes raiz de N. Não é θ vezes N, porque isso aqui é parecido com o passeio aleatório na mecânica estatística, não sei se vocês já viram isso, né? Onde você tem uma partícula que pode ir para a direita ou para a esquerda com igual probabilidade, então ela fica oscilando entre ir para um lado e ir para o outro. Então, né, nesse caso da partícula do movimento aleatório, se ela tem igual probabilidade de ir para a direita ou para a esquerda, em média, ela não vai para lugar nenhum. Mas, se você calcular a média de x ao quadrado, que é o quanto ela anda em módulo, a média do x ao quadrado é proporcional a n. Então, a raiz quadrada da média do x ao quadrado, que dá uma ideia de quanto ela se desvia da origem, vai com raiz de n. Então, aqui é algo parecido. Então, a cada colisão, numa colisão você desvia um pouquinho, mas na próxima colisão você pode desviar no sentido ao contrário, então você cancela um pouco aquele desvio, depois desvia de novo. Então, você vai fazendo essa sequência de desvios para um lado e para o outro, e, em média, depois de N colisões, você vai ter um deslocamento dado por essa raiz de N. Né? Então, é o desvio de um átomo vezes a raiz de N, esse é o efeito líquido das N colisões. Então, o número médio de partículas que vão espalhar num certo ângulo entre θ e θ mais eθ, então você vê, eu vou usar θ maiúsculo para o ângulo total, depois de espalhar através da placa de ouro, e o θ pequeno, minúsculo, para o ângulo de desvio de um único átomo. Então, o número de partículas espalhadas que a gente vai detectar lá, entre θ e θ mais dθ, por unidade de tempo, né? Então o número vai batendo por unidade de tempo, nós vamos escrever assim, é um dn, que é um número pequeno, porque é um intervalo pequeno de θ. Então isso vai ser um certo n de θ dθ, então um número de partículas que bate em θ vezes dθ. Isso vai ser descrito por essa fórmula semi-empírica aqui que a gente vai propor. O que é essa fórmula? Lembra do experimento da fenda dupla? Que eu dizia que se a gente tivesse uma única fenda e a gente jogasse bolinhas naquela fenda, a gente ia ter uma distribuição de partículas no anteparo que é o tipo de uma gaussiana centrada na posição da fenda. A maioria das partículas vai reto, mas algumas desviam um pouquinho. Você tem uma certa gaussiana, que tem uma certa largura, θ médio, que eu vou supor que é esse cara aqui. Só que
essa distribuição ela não está centrada no zero, tá? Ela está centrada num certo ângulo médio. Então, por que isso é diferente, né? Então, tem essa sutileza de a gente estar considerando, no caso de uma única fenda, as partículas vão para um lado ou vão para um outro, elas se desviam um pouquinho para um lado ou para o outro, eu tenho uma gaussiana centrada no centro, no zero. Aqui é um ângulo polar. Então, para a direita ou para a esquerda é o mesmo ângulo, é o mesmo θ. Então, o desvio líquido que você tem é sempre positivo, não tem θ negativo, certo? Eu vou interromper a gravação, porque acho que teve algum problema aqui com o Zoom, e eu vou entrar de novo. Teve um aviso que eu fui interrompido. Eu vou parar. Ok, então, continuando. Então, estou dando um argumento qualitativo para essa expressão da densidade de partículas espalhada a cada ângulo. Então, é uma gaussiana, só que centrada no ângulo positivo, porque, como eu disse, espalhar para um lado ou espalhar para o outro é o mesmo ângulo θ, certo? Vim para cá ou vim para cá, ambos contam com o θ. Então, você sempre espalha de alguma coisa positiva, e é por isso que a gente coloca essa expressão aqui na frente. Então, I é a intensidade do feixe. Então, quanto maior a intensidade do feixe, mais partículas são espalhadas, e ela tem essa cara. Eu vou mostrar uma figura já, vou pular um pouquinho para frente, só para vocês verem a cara dessa função. Diga. Esse 2 é porque a gente não considera ângulos negativos? Duas vezes. Tá. Então, o 2 é mais para uma normalização. Eu vou mostrar umas propriedades dessa expressão, né? A gente vai entender por que ela está escrita nesse formato, por que tem esses fatores todos ali na frente. É mais uma questão de normalização. Já vou, só um segundo eu já chego lá. Mas a cara dela é essa daqui, ó. Tá, então, você sempre espalha um pouquinho, né? Então, vai ter uma média em algum lugar. Esse lugar, essa média, esse valor médio vai estar aqui perto do 1 grau, que foi o que o experimento calculou, né? Então, a gente vai colocar isso aqui perto de 1 grau e vai ter esse formato aqui. Aqui eu estou dividindo pela intensidade do feixe, só mostrando aqui a parte angular. A intensidade do feixe só aumenta, né? Eu dobro a intensidade do feixe, eu dobro o número de partículas, então ela está ali só para a gente indicar isso. Mas eu já vou voltar nisso daqui a pouco. Então, a cara desse negócio é o tipo de uma gaussiana deslocada um pouquinho da origem. Então, vamos entender as propriedades dessa expressão para a gente ver que ela faz sentido para descrever o que a gente quer. Então, eu vou fazer umas contas com aquela expressão e para isso eu vou usar essas integrais aqui que eu estou já colocando os resultados. A maioria delas são bastante simples, né? Primeiro, integral de I é menos x de 0 até infinito. Isso aqui dá 1. Eu vou usar isso. A integral de x é menos x também dá 1, de 0 a infinito. E essas duas integrais que envolvem as gaussianas. Integral de E a menos alfa x2 de 0 a infinito dá metade da raiz de π sobre alfa. Da quê? Oi? E se a gente integrar de menos infinito a mais infinito, some esse meio aqui, né? Mas de 0 a infinito é 1 meio de raiz de π sobre alfa. E essa outra integral aqui, que já apareceu para a gente, de x2 e a menos alfa x2, ela tem esse resultado e a gente pode obter essa integral a partir dessa de cima. Tem um truque para calcular essa a partir dessa. E o truque é o seguinte, se você derivar essa expressão em relação a alfa, ao parâmetro alfa, olha só o que acontece. Eu faço d de alfa da integral. Como a integral converge, eu posso passar a derivada para dentro. Derivar em relação a alfa cai um menos x2. Certo? Então, se eu derivar em relação a alfa e trocar o sinal, eu tenho exatamente a integral de baixo. Cai um menos x2, eu troco o sinal, vai ficar x2 e a menos alfa x2.
Então, o resultado dessa integral é eu pegar o lado de cá, derivar em relação a alfa e trocar o sinal. Então, isso aqui, ó, tem o meio, tem o raiz de π e tem esse raiz de alfa aqui embaixo, que é um alfa a menos meio. Então, quando eu derivo, cai um menos meio, mas eu vou trocar o sinal, então vai ficar mais meio, com esse meio dá 1/4, e alfa a menos 3 meios. Então, esse alfa a menos 3 meios é aqui, ó, eu ponho um dentro da raiz e um fora da raiz, esse dá o resultado da integral. Então, isso aqui é um truque que vocês podem usar para calcular integrais de qualquer potência par de x. Se você derivar 2 vezes em relação a alfa, vai cair um x². Então, dá para calcular todas essas integrais aí a partir da primeira. Tá? Então, eu vou usar esses resultados aqui para obter umas propriedades dessa distribuição de partículas para a gente entender o que ela quer dizer. Tá? Então, vamos lá. Primeira propriedade. Se eu integrar, eu vou trabalhar com θ em graus em vez de radiano, que é mais fácil a gente visualizar. Então, se eu integrar aquela distribuição, número de partículas entre θ e θ mais dθ, para todo θ, eu vou ter o número de partículas total que foi espalhado. Certo? Então, vamos ver o que dá isso. Então, substitui aqui a fórmula. E agora eu vou fazer uma mudança de variáveis para calcular essa integral. Eu vou chamar θ2 sobre θ barra ao quadrado de U. Certo? Então, essa variável eu vou chamar de U. Quem que é o du? Ora, du é a derivada disso. É 2θ dθ sobre θ barra ao quadrado. Que é exatamente o que está aqui, ó, 2θ dθ sobre θ barra ao quadrado. Então, isso aqui vira o du. O I é constante, a intensidade do feixe, e sai para a integral. Então, fico com a integral de E a menos U du. Essa integral, de 0 a infinito, dá 1. E, para mim, isso aqui já é infinito, certo? Θ barra é 1 grau, 180 ao quadrado é muito grande, então essa integral, para todos os efeitos, vale 1. Isso aqui dá I, que é a intensidade do feixe. Ou seja, se a gente integrar a área debaixo dessa curva, essa área dá 1, né? Porque eu estou dividindo por I. Então, quando eu multiplicar por I, eu tenho a intensidade do feixe. Então, por isso é um dos motivos a gente colocar essas constantes todas aqui na frente, para normalizar a expressão corretamente. Segundo, qual que é o valor médio do ângulo espalhado? Então, o valor médio, como é que eu calculo? É o ângulo vezes a probabilidade daquele ângulo acontecer. Então, a probabilidade do ângulo acontecer é o número de partículas dividido pelo número total de partículas. É o número de partículas naquele ângulo dividido pelo I, que é o número total de partículas. Assim, dá a probabilidade da partícula bater naquele ângulo θ. Foi o que eu desenhei, né? Aquela gráfica é o gráfico da probabilidade, na verdade, que eu divido por I. Então, joga aqui então, a fórmula do N de θ, divido por I, o I desaparece. Então, eu tinha aqui um θ já do I, né? Quando eu multiplico por outro θ, dá um θ ao quadrado. Então, 2θ ao quadrado, θ barra ao quadrado e a gaussiana. Então, como é que eu resolvo essa integral? Agora, eu vou fazer a minha mudança de variáveis um pouquinho diferente. Eu vou chamar θ sobre θ barra de U. Tá? Só θ sobre θ barra de U. Então, isso aqui vai ficar um U ao quadrado. Isso aqui é um outro U ao quadrado. E, como θ sobre θ barra é U, dθ é θ barra du. Então, aparece um θ barra a mais aqui. Né? O dθ eu substituo por um du vezes o θ barra e o 2 fica aqui na frente. Então, com essa mudança de variáveis, a gente recai naquela outra integral que eu mostrei lá atrás, de U2 du. Novamente, o limite eu estou jogando para infinito, né? Porque é muito grande, né? A gaussiana vai a zero já nesses valores. Então, essa integral de U2 du é essa daqui, né? O alfa é 1 nesse caso, não tem alfa. Então, vai ser uma raiz de π dividido por 4. Então, se eu substituo essa integral por raiz de π dividido por 4, eu tenho uma raiz de π sobre 2 vezes θ barra. Tá?
Então, aquele θ barra da expressão é quase o ângulo médio, que é esse cara que é medido como 1 grau, esse θ barra, né, raiz de π sobre 2 é da ordem de 1, né, um pouquinho menor do que 1, da ordem de 0,8, alguma coisa assim, mas essencialmente esse θ barra é o valor médio do ângulo de espalhamento. E o desvio, se eu quiser calcular o desvio quadrático médio, né, que vai ser a largura dessa distribuição de probabilidades, eu faço a mesma coisa, eu integro agora com θ2. Então, agora vai ficar um θ ao cubo aqui na minha integral. Mas, novamente, aqui tem uma saída, que é chamar, eu vou usar a mesma substituição que eu usei lá em cima. θ2 sobre θ barra 2 eu chamo de U. Então, um dos θ2 sobre θ barra 2 vai ficar um outro U. E sobra um 2θ. 2θ, eu calculo quem que é o DU. Então, como isso aqui é U, o DU vai ser 2θ dθ sobre θ barra ao quadrado. Então, sobrou um 2θ dθ, faltou um θ barra ao quadrado, eu multiplico e divido. Aparece esse cara aqui na frente, fica com essa integral vale 1, e, portanto, θ barra ao quadrado é a média do θ2. Tá? E o desvio quadrático médio, então, dessa distribuição, que é esse valor, a média do θ barra ao quadrado, a média do θ ao quadrado, menos a média do θ ao quadrado. Então, se eu substituo esses caras, vai dar da ordem de meio θ barra. Tá? Então, isso aqui dá uma ideia para a gente do que é essa distribuição. Então, ela tem uma média, que é aproximadamente aquele valor θ barra, tem uma largura que também tem essa ordem. Então, ela, né, a distribuição aqui, quando a gente desenha, ela tem essa carga. Tá? Então, você vê que o θ barra é 1, está aqui. O pico da gaussiana está um pouquinho deslocado de 1 aqui para baixo. E essa largura também é da ordem de, né, o desvio quadrático médio é da ordem de meio ângulo. Então, meio para cada lado dá uma largura 1, mais ou menos isso aqui. Tá? Então, muito bem. Então, feita essa coisa toda, o que a gente pode calcular? Então, o Thomson calculou, ele fez um cálculo, estimou quanto que uma partícula positiva desviaria ao passar pelo átomo dele, tipo pudim de passas. Na verdade, eu não vi como ele fez essa conta, eu vou colocar o resultado. Como isso aqui não vai funcionar mesmo, acho que não precisa entrar em tanto detalhe, mas o que ele obteve é que o desvio de um átomo só, de fato, é da ordem de 10 a menos 4 radianos. Por isso, né, como o número de átomos total que a partícula alfa vai atravessar é da ordem de 10 a 4, né, uma espessura da placa 10 a menos 6, tamanho do átomo 10 a menos 10, então ela passa por cerca de 10 a 4 átomos. O desvio angular correspondente a esse desvio para um único átomo só, né, o θ maiúsculo, é esse vezes a raiz de n. Então, raiz de n dá 100. Então, multiplica por 100, dá da ordem de 10 a menos 2, que é da ordem de 1 grau, que estava de acordo razoavelmente bem com o experimento. Um pouquinho maior, mas da ordem correta de grandeza. Então, o valor médio batia. No entanto, quando ele calculava, né, a fração de partículas espalhadas entre 0 e 3 graus, então fazer aquela integral, em vez de 0 até 180, faz só de 0 até 3 para ver o que acontece. Então, a gente vai refazer esse cálculo aqui, só que em vez de 180, a gente vai integrar até 3 graus. Tá? Então, como o θ médio é 1, essa integral vai ser de 0 até 3 ao quadrado, que é 9. Então, é isso aqui, integral de 0 até 9. Isso aqui fica, então, a integral da exponencial, né, é menos e a menos 1. Quando eu calculo em 9, subtrai quando eu calculo em 0, então dá 1 menos e a menos 9, e dá um número
é muito grande, né? O experimento também dava um número grande, dava cerca de 99%, desculpa, 90%, deixa eu só me lembrar aqui do resultado do experimento, eu anotei aqui, 99% de fato eram espalhados até 3 graus, ele obtém um número que, na verdade, é 99,99%. Então, é uma fração muito grande, apesar de compatível com o experimento, não estava exatamente de acordo. Agora, o que realmente furava totalmente é a fração de partículas espalhadas a mais de 90 graus. Então, se a gente calcular a fração espalhada entre 90 e 180 graus, então, novamente, é a mesma fórmula, só que agora eu vou de 90 até 180. Isso aqui dá um número absurdamente pequeno. 180 ao quadrado é praticamente infinito. Então, eu posso substituir isso aqui por infinito. E mesmo 90 ao quadrado já é um número extremamente grande. Então, essa integral ela daria e a menos 90 ao quadrado menos e a menos 180 ao quadrado. Então, 180 ao quadrado eu desprezei. E e a menos 90 ao quadrado, se você calcular, dá 10 a menos 3.500. Então, isso é zero, certo? Isso é virtualmente zero, enquanto que no experimento tinha uma fração considerável de 10 a menos 4. Né? Ou seja, esse comportamento aqui não tem como acontecer no átomo de Thomson. Não tem como você, com um pequeno desvio, né, conseguir montar esse desvio gigante que é a partícula bater e voltar para trás. Né? Então, eu acho que o Rutherford, na descrição que ele faz de experimento, ele também ficou bastante surpreso com isso, e ele falou, isso aqui é como eu dar um tiro numa folha de papel e a bala ricochetear de volta para mim. Tá? Esse é o tamanho da surpresa que ele teve quando viu esse negócio. Então, esse resultado, basicamente esse último resultado aqui, é o que vai fazer com que ele proponha um modelo alternativo com um núcleo concentrado no centro. Isso aí, ele vai ver que ele vai calcular essas probabilidades de espalhamento com esse modelo de núcleo concentrado, vai ver que isso aqui fita assim, perfeitamente bem os experimentos, até um certo ponto. Na verdade, tem um ponto onde começa a ter desvios também. E a partir desse modelo, então, de núcleo positivo pequeno e elétron meio que orbitando em volta do núcleo, é que o Bohr vai introduzir as regras de quantização, os orbitais atômicos, vai fazer uma descrição do átomo bastante interessante, que explica já aquelas linhas espectrais, mas que continua sendo um modelo com átomo, né? Não é ainda uma teoria quântica. Então, depois que a gente vê essas coisas todas, a gente vai, então, finalmente construir a teoria quântica e calcular essas coisas todas direitinho dentro do formalismo completo. Tá, então, eu acho que é isso por hoje. Não quero me prolongar mais. Então, só queria lembrar vocês, então, que vocês têm até às 6 da tarde para entregar a prova está bastante tranquila. E na semana que vem, então, eu vou introduzir essa ideia do Rutherford, nós vamos calcular, vou falar um pouquinho sobre essa noção de seção de choque. Nós vamos calcular, então, a seção de choque para o modelo de núcleo concentrado. A gente vai ver que isso aqui bate tudo com o experimento, então a coisa valida essa ideia do núcleo pequeno. E depois a gente introduz, então, as ideias do Bohr, Sommerfeld, e uma série de pessoas que contribuíram, então, com essa quantização preliminar do átomo de hidrogênio. Perguntas aqui, dúvidas? Está muito rápido, muito confuso? Algum comentário? Professor, eu teria como falar com o senhor em particular depois? Pode ser, pode ser sim. Como a gente poderia fazer? Vamos, daqui quando acabar então a aula, você continua um pouquinho mais aí, a gente conversa. Tá certo. Obrigado.
Mais alguma coisa? Então, deixa eu só fazer mais um comentário. Essas aulas são bastante diferentes, a dinâmica da aula é bem diferente da aula presencial, né? Mas eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, né? Não se sintam inibidos, né? Pode abrir o microfone aí e perguntar qualquer coisa, desde coisas conceituais até coisas técnicas, né? Se eu souber responder, para mim é um prazer poder ajudar. Acho que tem que aproveitar essa oportunidade para aprender o máximo que dá dentro das condições que a gente tem. Professor, Diga. então, todos esses cálculos que a gente fez foi baseado, então, meio que no modelo de Thomson, emitindo partículas alfa no átomo, no modelo de Thomson, e aí, peraí que está passando o som aqui agora. Isso, quer dizer, o que a gente está fazendo aqui é assim, a gente está supondo, quer dizer, qual que é a hipótese por trás desses cálculos aqui? Acho que talvez isso não tenha ficado tão claro. A hipótese aqui é a seguinte, é que que a partícula alfa vai atravessar vários átomos e o efeito de cada átomo é um pequeno desvio. E esses pequenos desvios se compõem num desvio macroscópico dado por essa expressão aqui. Então, essa é a ideia por trás de você ter uma distribuição dessa forma. São pequenos desvios em torno de uma certa média que deve produzir uma distribuição gaussiana de probabilidade angular. Então, isso leva a essas contas todas. E o que acontece é que essa hipótese inicial está errada, né? Que, na verdade, cada átomo não produz necessariamente um pequeno desvio. Então, um átomo só pode produzir um grande desvio angular. Então, enquanto que para a maioria das partículas alfas um pequeno desvio vai acontecer, então para a maioria das partículas vale essa hipótese, essa formulação, por uma fração pequena, mas ainda considerável de partículas, essa hipótese falha. E algumas delas batem num único átomo, ricocheteiam de volta e daqui para fora pode ter pequenos desvios novamente, mas esse grande ângulo aqui é feito por um único átomo. Tá? Então, é aí que fura essa coisa. Tem mais uma pergunta aqui do Joelson. Uma folha de ouro de um angstrom. Isso, quer dizer, exatamente, quer dizer, uma folha de ouro de 1 micron, né? Nessa folha cabem 10 a quarta átomos. Se fosse uma folha ainda mais fininha, teriam menos. Se você conseguisse uma folha da espessura de um único átomo, você teria algo desse tipo aqui. Tem a pergunta aqui, sendo muito poucos, não seria um desvio menor do que se a folha fosse mais... Sim, não, com certeza. Quer dizer, o desvio... Então, vamos fazer a seguinte hipótese, que para cada átomo existe um pequeno desvio. Então, dentro dessa hipótese, o desvio acumulado de N átomos é isso aqui. Então, quanto maior o número de átomos, quanto maior a espessura da folha, mais você desvia, certo? Agora, o tamanho do átomo, desse tamanho de um angstrom, ele é conhecido, né? Esse tamanho era calculado de outras maneiras e era suposto uma coisa bem conhecida. Então, não adianta você diminuir o tamanho do átomo para que caibam mais átomos e você aumente esse valor médio. Isso não funciona. E mesmo assim, né, de qualquer forma, você supondo que cada átomo provoca um pequeno desvio, essa expressão gaussiana, ela deveria ser a expressão que fita o seu resultado. E ela cai muito rapidamente, né? O fato de você ter uma exponencial de menos θ² faz com que a probabilidade de espalhamento a ângulos grandes seja realmente desprezível. Então, o que o Rutherford pensou para corrigir isso é que essa hipótese está errada.
né? Cada átomo não necessariamente produz um pequeno desvio. Então, um único átomo pode já produzir um desvio gigante. Então, as partículas que estão sendo espalhadas a grandes ângulos não é porque elas estão espalhando por muitos átomos, mas é porque elas bateram de frente com um núcleo positivo muito pequeno, e então essa interação repulsiva da partícula alfa, que é positiva, com o núcleo positivo, causou essa repulsão. Tá? Então, e o quanto de partícula vai andar para trás, aqui vai bater e voltar, depende do tamanho do núcleo. Se o núcleo for bem pequenininho, uma fração pequena de partículas vai acontecer isso. O resto, de fato, ainda passa reto. Então, o que ele vai fazer é calcular exatamente isso. Ele vai calcular quanto seria o desvio de uma partícula alfa por um núcleo. Na verdade, ele vai supor inicialmente que o núcleo é pontual, que ele está concentrado na origem, ele é muito pequenininho. Ele vai calcular esse desvio produzido por um núcleo pontual e vai ver no experimento em que momento esse negócio dá errado. Eu vou mostrar isso depois nas próximas aulas. E ele vai estimar o tamanho do núcleo verificando em que momento essa hipótese do núcleo pontual dele fura e o tamanho do núcleo tem um papel relevante, né? Eu vou falar isso mais para frente um pouquinho. Professor, então, o modelo de Thomson, historicamente, apresenta 2 erros. Então, né? Seria me explicar as linhas espectrais e me explicar também os desvios para ângulos grandes, né? Isso, exatamente. E tem um outro problema, que é você produzir esse tipo de configuração de cargas, ele não fica, né? Isso aqui, se você tentar fazer uma simulação onde você tem esses elétrons que se repelem numa nuvem positiva, esse negócio não fica parado assim. Tá? Tem um problema de estabilidade também. Esse negócio acaba se desfazendo. Tá? Os elétrons acabam se repelindo, indo um para cada lado. Então, também é difícil imaginar uma configuração elétrica dessa forma estável. Então, tinha mais esse problema. Mas é basicamente isso. Mais alguma questão? Mais algum comentário? Ok, então acho que vamos ficar por aqui por hoje. Eu estou recebendo então vários comentários de vocês nas provas, naquelas questõezinhas adicionais. Eu vou esperar todo mundo acabar de entregar e aí na próxima aula eu faço um resumo, comento e vejo o que eu posso tentar melhorar para tornar as aulas mais produtivas. Prof, Diga. você pode já colocar esses slides no site? Coloco sim. Assim que depois da aula eu coloco, demora uns 10, 15 minutos, porque vai convertendo o vídeo, mas eu coloco os slides. Em 10 minutos está tudo lá, está tudo no site. Outra coisa importante também é que vocês... É claro que tem os livros também e tem as notas de aula que estão um pouquinho mais resumidas que o livro e onde algumas dessas contas estão abertas com mais detalhe. Então, acho que é interessante também dar uma olhada lá. É manuscrito, né? É coisa assim informal, mas acho que pode ajudar também. Ok, deixa eu parar de interromper a gravação, então.